Ah, sim. Certo? Será que vamos esperar um pouquinho para ver se retorna? Acho que foi. Agora foi, né? Então é isso, vamos começar então, né? Depois de Bora. tanto. Então eu queria agradecer aí a presença do Pai Márcio pelo convite aí. Pai Márcio, que o primeiro contato que eu tive com ele foi que ele conseguiu disponibilizar uns convites aí para a criançada aqui do Capão, né, para poder assistir a maravilhosa peça do Odara, né? Ele que é ator e diretor da peça, foi pela mediação aí do Chocolate, né, do Mário. Então, muito grato aí pela sua disponibilidade, pela sua riqueza, né, de conteúdo. E queria que você se apresentasse aí, pudesse falar um pouco também. Bom, gente, na verdade, eu que agradeço aí pelo convite, sempre à disposição, né? Quando nós podemos falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre a nossa tradição, para mim sempre será um grande prazer. Né? Quem não me conhece, eu sou o Márcio Teles, né? Ator, diretor, produtor, artista. E hoje aqui no papel de Pai Márcio, né? Pai Márcio de Odé, eu também sou sacerdote da religião de matriz africana, com casa aberta em Cotia, e é uma satisfação, né? Principalmente quando fala-se de um tema como esse, que é o descolonizar um pouco a nossa cultura, descolonizar a nossa tradição, descolonizar a nossa ancestralidade, né? É muito forte o tema, porque a religião tem uma matriz e a gente precisa preservar essa matriz e que vem muito de encontro com o que você faz, né? A capoeira também tem uma matriz e a religiosidade ela também está caminhando lado a lado com a capoeira. Então eu acho que o tema é bem legal. Estou aqui para responder perguntas e para que possamos tornar isso aqui um bate-papo informal, né? Gostoso, sem julgar e sem, na verdade, sem oprimir, né? Sem julgar. Eu acho que nós estamos aqui para sermos livres e atuarmos aí numa modernidade, mas sem perder a nossa tradição. Sim, maravilha. Então, eu pensei, né, de uma sugestão da gente. Eu montei mais ou menos um plano aqui, né, para a gente seguir, mas como o pai falou, é aberto, é um bate-papo, nada amarrado, mas a gente tem uma intencionalidade, né? Por que eu Claro. fiz isso? Porque é, eu dou oficina, eu estava até falando um pouquinho antes do senhor entrar, eu dou oficina para crianças e, e eu me espanto, assim, às vezes eu chego, tem crianças de 6 anos, 5 anos, fala, isso aí é coisa de macumba, não vou fazer isso aí não, Deus me livre, então tem muito disso. Eu falei, pô, como que a criança, né? A criança na sua pureza, com 6 anos já tem essa visão, né? Isso é coisa de macumba, que ele tá de branco, é o pai de santo, né? Tem toda essa. Então, Como o tabaco já remete a macumba. e o próprio atabaque. Tem uma frase que eu fiz um trabalho na pós-graduação sobre a trajetória do o negro, o louco e o suplício, né, o processo do negro na saúde mental, que os negros eram considerados loucos, né, os que desafiavam a polícia, os que botavam fogo no engenho, né, mas aí eu fiz esse trabalho tentando trazer esse recorte do sofrimento, né, que eles tinham, porque os negros eles foram sequestrados de África, né? A África é um continente, tem vários países também, a cultura lá é bem ampla, eles foram sequestrados e trazidos para cá. E aí, a igreja católica na época, né, era conivente com a escravidão, foi passando durante esse período, alguns papas, como esse atual, o João Paulo II também, se redimiu, né, pela Santa Inquisição. Isso é questão histórica, né? Isso não é questão de tomar partido, isso é uma questão histórica. E aí tem uma frase de um livro que me chama bem a atenção, que a religião no período da escravatura deveria ser um freio para os revoltosos,
um consolo para os desanimados e uma esperança para os desgraçados, um alento para os fracos. Porque eles acreditavam que quem não era católico, né, era pagão, acreditava que o negro não tinha alma, né? Então, quando eles chegavam, eles traziam os negros para cá e o negro que chamava lá, sei lá, a Cotirene, chegava com o nome de Maria. O negro que chamava Gongoba chegava com o nome de Ana, ou o cara que chegava lá com o nome de o Zulu lá chamava aqui de Francisco, que eram nomes bíblicos, né? Então, entender primeiro essa parte da catequização, que vem desse lance da colonização, né? O Brasil, como eu disse, não são apenas 500 anos, o Brasil é muito mais antigo, né? Pode ter 500 anos com o nome de Brasil, mas ele é bem mais antigo, e existiam vários povos, assim como na África também eram vários povos, aqui também existiam vários povos. Só que o papel do colonizador era reduzir isso, porque você fala índio, aquele que anda pelado e fica batendo na boca, certo? Então, eu queria que o pai pudesse falar um pouco, apresentar um pouco sobre a religião, aí você fica à vontade se quiser seguir naquela linha lá que eu tinha escrito, que você pudesse falar um pouquinho. Quem quiser participar também, escrever, a hora que tiver, vai escrevendo aí, quando o pai tiver um tempo, ele responde. Eu não estou acompanhando, eu estou numa janela que eu não consigo acompanhar os comentários, então você fica ligado aí nos comentários, tá? Na verdade, assim, gente, a religião de matriz africana, eu posso falar necessariamente da minha, né, candomblé de nação Queto, né, só para a gente dar uma explanada um pouquinho sobre a religião, o candomblé chegou ao Brasil em meados de 1830, e ele foi trazido por 3 princesas. Essas princesas, chamadas de Acalá, Yanassô e Abutá, conhecidas, né, por esses nomes. Em 1830, acredita-se que fundou-se a primeira casa de candomblé no Brasil, na Barroquinha, né, Bahia. E isso se dá ao fato da religião ser uma religião totalmente feminista, né? O candomblé, muitas nações, seguindo as nossas de Queto, é uma religião feminista, onde as mulheres que fazem parte, as mulheres em que vestem a saia, por ter essa coisa extremamente matriarcal, né? Então acreditamos que o feminismo vem dessa questão das 3 princesas, que um dia se separaram e aí foi se proliferando, né, o candomblé pelo Brasil afora. Então, existem várias nações, não só as de Queto, né, Cantuá, Apofonjá, enfim, vários outros axé. Aí tem o axé do Bate-Folha e as casas de candomblé de Angola, que é uma nação a qual eu não me aprofundei, mas eu sei que elas cultuam os inquices, né? Assim como tem os Jejes também, né? A nação de Jeje-Marie, Jeje-Nagô, conhecida como Jeje-Nagô, e que, na verdade, cultua os voduns, né? Que, na verdade, é muito paralela à história. E eu acredito que, de acordo com a região, foi se mudando os nomes, porque é tudo muito parecido. Somente os costumes que são diferentes. Mas já foi em Jeje que eu vi cantar para orixá, assim como em Queto a gente acaba cultuando algumas divindades que seriam apenas o Jeje do Daomé, como o Baluayê, conhecido como Chapanã, Oxumaré, né, Nanã, o próprio Ossan. Então, orixás que na religião de Angola, na nação de Angola, recebem outros nomes, né, onde Oxum, para nós, lá recebe o nome de Dandalunda, Iemanjá, Micaiá, Oxóssi Mutacalambo, e por aí vai. Então, a religião de matriz africana, no culto de Queto, nós acreditamos que chegou ao Brasil em meados de 830, e nós, enquanto candomblecistas, acreditamos que a vida, nós não acreditamos na morte em si, nós acreditamos no retorno.
Nós acreditamos que antes de chegarmos à Terra já existe vida. E o útero hoje, ele é quem faz esse paralelo, né? Nós conhecemos o céu como Orum, né? O além, e a terra ao qual nós vivemos, ao qual nós pisamos, como Aie. E essa transição de Orum a Aie hoje é feita através da gestação. Então nós acreditamos que antes de chegarmos ao Aie, a gente já tem vida no Orum. Nós escolhemos as nossas cabeças e o destino nos encaminha para um útero, o qual a partir daí está na mão do destino. E quando nós, entre aspas, morremos, né, nós conhecemos como o nosso retorno à nossa massa primordial. Nós não morremos, nós retornamos a essa massa. Tá? Então, só estou falando um pouco sobre isso para deixar claro que a gente tem um princípio, mas temos aí uma história desde o primórdio. Né? Nós acreditamos nessas duas esferas, Orum, Aie, que é a ligação do além e da Terra, do planeta ao qual nós vivemos, e que naquele tempo nada existia, apenas um vasto oceano. Eis que um dia, Olorum, o ser supremo, também conhecido como Deus, vamos fazer uma comparação a Deus, ele designou Batalá, conhecido também como Oxalá, o seu filho mais velho, a missão de criar esse mundo, o Aie, né, e entregou a ele um saco contendo os elementos necessários para tal criação. Olorum pegou o saco daqui, entusiasmado, encontrou com Exu no meio do caminho. Exu é o mensageiro entre esses dois mundos, o Orum e o Aie. Exu, para nós de Candomblé, é um orixá que ele transita em tudo. Ele come de tudo, ele está em qualquer lugar, ele transita entre nós e entre o Orum. Né? Então, Exu é um mensageiro, não é o diabo. Lá na frente a gente vai falar. Ele tem que fazer uma oferenda, teria que fazer. Consultavam seus babalaôs, né? O babalaô que consulta Ifá, que é o deus da adivinhação, o senhor que é cultuado por Urumilá, que é o senhor do destino. Então, tem essa tradição vamos dizer, divinatória há muitos anos antes de Cristo. Tanto que os orixás já, né, cultuavam essa questão, a qual hoje a gente chama de Ifá. Né? No Brasil, pelo pessoal da matriz africana, é conhecido como jogo de búzios. Né? Para os africanistas, hoje nós temos no Brasil sacerdotes, babalaôs africanos, inclusive, que estão iniciando as pessoas no culto de Ifá. E que aí se faz um outro tipo de jogo, né? Conhecido pelo Opelê Ifá. Mas nós, no Brasil mesmo, hoje a gente faz essa prática divinatória através do jogo de búzios. É o jogo de búzios quem vai dizer o destino da pessoa, o orixá, o que ela tem que fazer dentro da religião ou não, né? E sendo assim, Oxalá não quis saber, não deu ouvidos a Exu. Ele foi. Né? E Exu, como já não gosta de ser rejeitado, e ele é uma peça fundamental no Candomblé, e até mesmo para Urumilá, né, que é o grande senhor do destino, o senhor da sabedoria, Exu fez com que Oxalá enxergasse uma linda palmeira. Né? E Oxalá, já correndo há tempos, querendo criar um mundo, teve uma enorme sede. E aí Oxalá pegou o seu cajado e furou essa palmeira. A palmeira começou a jorrar um líquido, né? Só que esse líquido não era água, era vinho da palma. Então Oxalá bebeu tanto daquele vinho que ele acabou caindo, embriagado no chão. Aí acredita-se que passa pelo local o seu irmão mais novo, Odudua. Odudua também, em alguns itãs, ele aparece como a Odudua, a mulher, e ao mesmo tempo é o barro de Nanã, a lama. Né? Mas isso vai tudo uma questão de um estudo bem aprofundado. Eu trato Odudua como masculino,
Tá? Então, Oduduwa pegou o saco da criação, foi correndo levar para o Batalá. Para o Batalá, não, para o Batalá. Na verdade, o Batalá é seu irmão que estava caindo. Foi levar para Olodumare, Deus Supremo, seu pai, que dessa vez designou o seu filho mais novo, Oduduwa, para criar o mundo. Oduduwa, ao contrário de Obatalá, fez as oferendas, fez todos os debós necessários e partiu rumo à criação do mundo. Chegando lá, ele despejou um pó escuro que estava nesse saco. E este pó formou-se um monte sobre o oceano, constituindo assim a terra firme. Diz a lenda ainda que saiu uma galinha de 5 dedos que começou a ciscar e foi ciscando, espalhando essa terra por todos os cantos. E aí sim, que começou a andar para realmente detectar que a terra estava firme, e pombos a voar. Então, assim, isso é um dos mitos de criação. Tem vários outros mitos, né? Então, a gente acredita, sim, que existe um mundo paralelo ao nosso e que neste mundo existem os orixás. E que não são só 16 ou 21 que chegaram ao Brasil, né? São mais de 600 orixás, né? Entre os irumalés, os imalés, enfim, os orixás que vestem branco e todos os outros orixás. E a partir daí, gente, existe toda uma história que Exu foi o primeiro a estar, Exu foi testemunho da criação do mundo. E por isso ele recebeu essa incumbência de poder transitar entre os dois mundos sem problema algum. Depois veio Ogum, né, o primeiro a descer após Exu e acompanhando os demais orixás, e Ogum como caçador e como senhor da agricultura. Foi um orixá que, na verdade, fez todas as ferramentas de ferro, é o senhor do ferro. E a cada orixá ele designou um instrumento, né? Então, enxada, tudo que for de ferro foi Ogum quem fez. Aí tem Oxóssi, que é seu irmão inseparável, que é o grande caçador, né? O senhor da prosperidade, responsável por levar a caça farta a seu reino. Ossan, o senhor das folhas. Inhansã ficou com os ventos e as tempestades. Oxum é a própria água doce. Iemanjá, água salgada. A filha de Olocum, que vive nas profundezas do mar. É a mãe dos filhos peixes. E por aí vai, né? Então existe uma história, embora não exista a Bíblia, mas existe uma história que é oral. Candomblé é uma religião passada de pai para filho, de vó para netos. E sendo oral, vem de muito tempo antes de Cristo. Hoje você dá um Google, você encontra vários livros, várias histórias, mas a tradicional religião mesmo, o candomblé tradicional, a gente aprende na esteira, sentado, ouvindo os mais velhos nos contar as histórias. Ou num preparo de uma oferenda, de uma comida, de um ebó. Ali você vai entendendo um pouquinho da história de cada orixá e dessa linda religião que chegou ao Brasil através dos negros escravizados. Aí que entra a introdução que o Renato nos colocou, né? O negro, quando chegou aqui, ele tinha o seu nome africano. Primeiro que ele foi arrancado de sua terra. Muitos foram arrancados de seus reinos, como essas 3 princesas, por exemplo, que trouxeram o candomblé para cá. Eles tinham nomes, olha aí, Yacalá, Yanassô, Yadetá, né? Todos são seus nomes iorubás ou seus nomes bantus, não importa. Só que a partir daquele momento que eles foram comprados, eles foram batizados e marcados a ferro em brasa. Então, vamos dizer que Yacalá se chamava Maria, a partir daquele momento, Yadetá passou-se a se chamar Joana, e Anassouká passou-se a se chamar, vamos dizer, qualquer outro nome brasileiro, assim como tem Pedro, João, Antônio, né? Tudo muito ligado ao colonismo português, vamos dizer assim, né? E ali eles foram batizados e foram obrigados a praticar a religião cristã, né? Mas na senzala, os negros, mesmo sendo batizados, tendo que mudar de nome, sem entender nada do que estava acontecendo, eles não deixaram de cultuar os seus ancestrais, né?
E na senzala, muitas vezes eles cantavam, eles dançavam, eles faziam seus xirês. E para poder continuar cultuando os seus orixás, eles montaram um altar com santos da Igreja Católica. Então ali tinha Jesus Cristo, Santa Bárbara, Joana d'Arc, Nossa Senhora da Conceição, mas por baixo desses santos, eles cultuavam seus orixás. Lá estavam seus alguidares, suas insígnias, os seus búzios, né, que a moeda na época era búzio, e isso é muito valioso para nós de candomblé até hoje. Sim. E por baixo disso tudo, né, ainda tem aquela história do santo do Pauoco, né, que eles carregavam, os colonizadores carregavam diamantes dentro desse santo. E ainda tem uma história que diz que os negros colocavam as insígnias dos seus orixás ali dentro também. Então, em momento algum, eles esqueceram a sua ancestralidade. E isso é o que torna uma coisa chamada de sincretismo religioso. Né? Por isso muita gente fala, ah, não, Ogum é São Jorge. Não, Ogum não é São Jorge, gente. Ogum ele é sincretizado com São Jorge exatamente por conta dessa historinha que eu contei a vocês. Né? Então, descolonizando essa história, Ogum é negro, africano. E Ogum foi um dos primeiros orixás a chegar daqui no Aie. Né? Negro, guerreiro. Então, acredito por essa questão de ser guerreiro, assimilaram a São Jorge, que também tem essa mesma característica da guerra. Assim como Santa Bárbara não é Inhansã. Inhansã foi sincretizada com Santa Bárbara também, por Inhansã ser uma mulher guerreira, a senhora dos ventos e das tempestades. Né? Então, começaram a fazer esse paralelo, assim como Oxum assimilaram a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Conceição, e Iemanjá. Iemanjá não é aquela santa que está com os braços abertos, vestida de azul, com cabelo liso. Aquele é o sincretismo de Iemanjá. Nossa Senhora dos Navegantes, Janaína, tudo isso é sincretismo. E precisamos descolonizar. Né? Na Umbanda, principalmente, isso é muito mais frequente. Na Umbanda é muito mais presente o sincretismo. No Candomblé já não. No Candomblé a gente já faz questão de falar quem é quem. E o sincretismo também veio para ajudar, acredito eu, essa questão da intolerância religiosa, infelizmente, que é viva há muito tempo, não é de agora. Nós somos perseguidos há muito tempo, desde lá de trás. Desde Acalá, os negros eram presos. A própria polícia chegava nos barracões atirando, parando com as festas. A Tenda dos Milagres mostra muito isso. Quem puder, assista. Então, assim, precisamos descolonizar isso. A capoeira também vem daí. Né? E eu, quando vi um pouco de capoeira, eu não posso falar muito sobre o assunto, mas eu pesquiso a cultura. E também vem dessa questão de desmistificar a luta, que vira dança, que na verdade eles usavam isso para se defender e ao mesmo tempo para fugir. Né? Quando achavam que eles iam começar a dança, virava aquela luta e aí começava realmente a plano de fuga. Assim como tem a questão das entregas nas encruzilhadas. Né? Falando de Orum e Aie, hoje para nós, o Orum é a encruzilhada. A encruzilhada tem uma força muito grande e é onde nós podemos nos remeter aos nossos ancestrais. Não é só coisa de Exu e Pombagira, não. Aquele símbolo da encruzilhada, ele é muito forte. E é no meio dela que a gente consegue nos conectar também com o Orum. Né? Então não é só coisas da Exu que é feito a encruzilhada. E no tempo da escravidão, os escravos colocavam comida, e ali era como se fosse uma marcação mesmo, de que passaram por ali. E ao mesmo tempo eles estão alimentando os próximos fujões, até chegarem e encontrarem o quilombo. Né? Então essas coisas já vêm de muito tempo, né? De séculos, e que a gente tem o prazer de manter isso vivo. Então, ao se deparar com uma oferenda na encruzilhada, eu vi charuto, cachaça, galinha, não é só isso.
tem um outro significado ali, o porquê receber ali, né? E por aí Posso vai. fazer a intervenção? Algo comprando, hein, Renato? Fala aí. Fazer a intervenção aqui. Então, vou colocar aqui o Alberto Silva, mandou muito bom. A Georgia também está aqui escrevendo, que eu tinha conversado com ela também um pouco sobre a cultura, né? Ela falou que aula, senhores, né? Tá agradecendo aí pelas suas falas. E eu queria trazer, você falou sobre voduns, né? Voduns é diferente de voodoo, né? Para as Sim, pessoas, porque muitas pessoas, assim, nossa, voduns, né? Voduns se eu pode explicar melhor, né? Mas é como se fosse o orixá, como eu falei, são sim, várias sim. nações, então são termos Vodun, diferentes. Vodum, isso. não é voodoo, Vodun também é. porque O voodoo já é uma coisa mais cultuada em Cuba, né? É uma coisa também mais voltada à África. Tem o voodoo, que eu não vou falar porque eu não entendo, não conheço, mas que não é aquela coisa que você acha que você vai espetar o bonequinho e está fazendo voodoo. Não tem nada a ver. Voodoo também é uma coisa muito aberta, é uma coisa também ancestral, mas eu não sei bem a propriedade, então eu não posso falar muito. Agora, Vodun é a mesma coisa que eu falei de Angola. Tem orixá em Queto que tem um outro nome, Badé, se eu não me engano, é Xangô. Então se muda, né, aquela questão da região, então se muda os costumes, se muda como é feito as coisas sagradas em cada nação dessa. sim, é isso, é igual o Babalorixá e o Pai de Santo, né? Eu acho que eu vou até, acho que vai ter uma peça Odara, né? Porque na religião não tem um santo, né? Não é o santo, são os orixás, são os voduns, né? O pai de santo tem gente que vai assim, não, eu não gosto, quero ser chamado pai de santo, eu quero chamar de babalorixá, né? Que o babalorixá que significa pai, né? Isso, Correto? pai de orixá, que na Pai de verdade é orixá. a mesma coisa, né, gente? Pai de Sim, santo, babalorixá, babalaô já é diferente, que ele já é mais ligado ao culto de adivinhação, certo. mas tudo é babá, né? Tudo é pai. E falar Uhum. nisso, feliz pai, dos pais, a todos os pais, a todos os babalorixás, a todos os babaebé, enfim, tem tantas qualidades de babá, mas tudo é pai. Certo. Eu pensei aqui também numa atividade que eu pensei em fazer até com as crianças, né? Por exemplo, tem essa figura aqui, né? Um tridente. Então, normalmente, quando você apresenta essa figura, fala assim, isso é o quê? Né? Quem tá aí pode escrever o que que vê aqui. Aí que a gente já tá com o pessoal mais descolonizado, né? Mas normalmente o pessoal fala, o negócio, o garfo do capeta, o coisa do demônio, né? E aí, eu tava pensando que se a gente mostra essa imagem aqui, aí a pessoa fala, não, isso aí é o cara, o Poseidon, o cara da água lá, né, que a mitologia grega ensina, né? Ou esse outro aqui também, que é bem conhecido, né? O Homem Forte, o Aquaman. Comeu um garfinho aqui, mas... E quando a gente apresenta esse, aí as pessoas já se assustam, né? Então, aí nessa reflexão a gente vê o quanto que a imagem do negro, né, que aí também já tem o racismo, que é uma das bases, né, estruturais aí da colonização, o quanto que isso afeta, né? E você vê o negro como ruim, né, como Exu, que muitas pessoas acreditam que ele é o diabo, que é o demônio, e quando você vê o homem branco, loiro, forte, né? Aí fala, não, esse aí é o Aquaman, esse aí é o meu super-herói, né? O outro é o Poseidon, lá da mitologia grega. E, e o medo, né? O medo que é uma coisa que faz as pessoas se afastarem, né? Quando a gente vê direto assim, eu vi ali um negócio, eu dei a volta na rua. Tem gente que passa até no outro quarteirão, né? Só mora nessa rua, mas porque tem um negócio ali, dá a volta no quarteirão com medo, né? E o Exato. quanto que o medo, ele afasta, né? Deixa as pessoas mais ignorantes. Então você vai perguntar, mas isso é macumba. O que que é macumba, né? A gente, macumba, aquela vela, né? Então a gente tem todo aquele trabalho de explicar que é o instrumento, né? Em outros lugares fala que é uma árvore, né? E, e eu acho que por isso
também que eu pensei da gente conversar, de trazer na oficina, né? Eu fiz esse convite para o pai Márcio, também fiz o convite para um padre, que é de um CCA, que ele é um padre que tem a mente bem aberta, assim, que conversa muito, que admira o candomblé também, mesmo sendo padre, né? Que é uma coisa que eu participei muito tempo da igreja e aí o padre falava, não, quem faz capoeira é coisa do demônio. Mas eu falei, não, eu faço capoeira, não tem nada a ver. E aí depois, né, eu criança, depois fui crescendo, foi não tem nada a ver. E a gente vai tirando esse medo, né? Porque o medo afasta. Eu falo muito também sobre a cultura nordestina, sobre Lampião, Corisco, que era conhecido como Diabo Louro. Aí as crianças, não, professor, Diabo Louro, né? Aí a gente tenta ir explicando sobre isso. Se eu quiser comentar. Antes do seu trabalho de desmistificar, né, que é o próprio descolonizar, aí você pega um tridente desse e ele representa o quê? É a própria encruzilhada que eu acabei de falar aqui. Você pega aquele desenho, é a encruzilhada. Por isso que eu falei, quando queremos nos conectar com o Orum, é a encruzilhada. A gente tem que estar no meio daquela encruzilhada, porque é ali que vem a energia ancestral. Então, que para o cristão tem um outro significado, para cada religião vai ter outro. Poseidon, aí você fala, o Netuno é o diabo do mar? Não, é o dragão do mar. E também usa o tridente. Né? Então, o tridente, gente, ele é símbolo de força, de luta, de poder. Não necessariamente ele é o símbolo do diabo, é o garfo do diabo, do capeta. Né? A gente precisa descolonizar essas coisas. Sim, então a pessoa pode ver o símbolo desse, pode ficar despreocupada que não vai acontecer. Assim, quando vê no computador, às vezes até fecha. Fala assim, nossa, meu Deus me livre. É igual a águia dos grandes impérios. Os grandes impérios têm a águia como símbolo, né? Sim, Símbolo de força, de poder, e não é diferente do tridente. A águia, verdade. o Exu Caveira, o Exu Tranca-Rua, são divindades brasileiras, né? São entidades brasileiras e que não são o que todo mundo preza por aí, são entidades de luz, né? Sim, E não dá para a gente assimilar tudo ao cristianismo, né? Porque tem Lúcifer, que foi o Deus que desceu, porque não tinha luz, e a gente não pode comparar tudo a isso. Tanto que Exu, por ter todas essas habilidades, é comparado ao diabo cristão, a Santo Antônio. Santo Antônio também é comparado ao diabo em algumas coisas. Então, assim, e Santo Antônio é Santo Antônio, Exu é Exu, Ogum é Ogum, São Jorge é São Jorge, né? sim, E macumba é um instrumento africano. Em algumas regiões é o próprio ritmo. A gente fala que nós somos macumbeiros de acordo com esse ritmo que a gente dança, que vem do atabaque, e que isso ficou. Mas aí o macumbeiro ficou de uma forma pejorativa, né? sim. Ah, é macumbeiro, tá de bom que é macumbeiro, olha lá. E Tudo que é nós, relacionado ao negro, ao tambor, né? É coisa do. Tá tocando um samba. Ah, tem uma macumba, tá fazendo uma macumba aí. e hoje a gente estava discutindo aqui em casa também essa questão do negro, né? Porque hoje está chegando nos dias de hoje não é negro que se fala, preto, né? E descobriu-se que a palavra negro é ruim, vem de uma coisa negativa. E olha quanta coisa. Né? A vida toda nós crescemos falando de negritude, eu sou negro, passou das seis, não tem tom de pele, não tem colorismo, não tem nada disso. Passou de um certo tom, você é negro. E Sim. hoje está assumindo essa coisa do preto, né? Da Uhum. pretitude. E, enfim, então a gente precisa sempre estar evoluindo e saber que tudo tem uma cultura. A nossa cultura, ela é uma cultura africana, né? Tudo que nós estamos fazendo, até mesmo em termos religiosos, provém dessa cultura africana, né? A iniciação para o candomblé. Olha aí esses dias em Araçatuba, se eu não me engano, que houve com a menina que foi iniciada com 12 anos, né? A avó ganhou a guarda da filha através daí. Isso é ato de intolerância, preconceito, minha gente. A nossa religião,
ela é uma religião totalmente sagrada, né? E iniciática, como qualquer uma outra religião iniciática, tem os seus princípios. Cortar o cabelo da menina careca foi um ato de vandalismo, foi um ato como é que eu posso dizer? Foi um ato ruim? Não, gente. No candomblé nós raspamos a cabeça. Porque a iniciação no candomblé quer dizer renascimento. Nós morremos e renascemos divindade. Cada orixá que a gente cultua é uma divindade, não é uma entidade. A entidade a gente cultua no Umbanda, Preto Velho, Baiano, Caboclo, né? No candomblé é uma divindade, porque são forças da natureza. Cada orixá está ligado a uma força. Oxum é a água, né? Inhansã é o vento, Xangô é o trovão. E nós acreditamos nisso. E quando nós raspamos as cabeças, é porque nós estamos renascendo. Criança nenhuma, antigamente, pelo menos, não nascia de cabelo. Hoje já nasce de cabelo até tem criança. Mas é do renascimento, né? Então você está recomeçando a sua vida, mas dessa vez como uma divindade. E aí a avó evangélica tira a guarda de uma criança que cresceu vendo os pais na religião, né? Então tem certos absurdos que nós precisamos parar, fazer parar. Enquanto nós, pretos, pretas, negros, não colocarmos a nossa cara e começar a explicar para o mundo a tradição, vai continuar acontecendo isso. Então nós precisamos, sim, vestir o nosso branco, botar nossos fios de contas no pescoço, nossos turbantes, e ir à luta, gente. Porque isso não vem de hoje. Não vem de hoje. E não vai acabar hoje enquanto nós continuarmos chamando Ogum de São Jorge, Inhansã de Santa Bárbara, Oxum de Nossa Senhora da Conceição. A gente não precisa maquiar nada, nós temos que mostrar quem nós somos. Eu estou montando um curso de mitologia africana e a gente deixa claro isso. Pô, os gregos têm a sua mitologia. A mitologia grega é maravilhosa, é Dionísios, Perséfone, enfim, né? A egípcia também. E a mitologia africana, por que ninguém fala? Porque são E os a brasileira também, né? Muita Sim. gente também. E por que ninguém fala? Nós temos que valorizar o que é nosso por direito. Nós herdamos isto, né? E a capoeira hoje ela é totalmente conceituada. Hoje, né? Ela virou esporte e também, se eu não me engano, já foi tombada como patrimônio, né? Isso, patrimônio cultural e material. Então, E assim, a mas roda, patrimônio da humanidade. quantos anos de luta? O samba, o carnaval, esses dias também que foi tombado como patrimônio cultural e Sim. material, né? O samba. Então, nós precisamos mostrar a nossa cara e precisamos ir à luta. Encarar a verdade, que é bela. Encarar a verdade, que é maravilhosa. Não tem essa coisa de demônio, de macumba, de boca de sapo. Não tem nada disso. Mas precisamos parar de camuflar a religião por medo. Nós precisamos encará-la. Eu levo a minha religião para onde quiser que seja. Eu me visto de branco às sextas-feiras, eu vou para a escola de samba de colar, todo mundo sabe que eu sou pai de santo, e sempre fiz questão. Agora não adianta eu querer falar que eu sou espírita, porque espírita vem da linhagem de kardecista. Eu sou sacerdote de religião de matriz africana, eu sou do candomblé, sabe? Tem que falar. Eu sou da banda. Com muito orgulho, né? A gente tem que se orgulhar, porque é o que nos equilibra, né? E esse orgulho... É difícil, né, falar isso, mas, gente, Deus acima de tudo, né? A gente acredita em Deus, sim, respeito aos cristãos, porque nós acreditamos em toda religião, porque a religião ela é o equilíbrio. Não é porque eu sou de candomblé que eu vou fazer questão e falar que você tem que ser de candomblé. Não. Nós respeitamos. E tudo que a gente precisa ter de volta é esse respeito. Sim. Né? É um absurdo
começar a falar mal da igreja aqui. Quem sou eu, um padre, um pastor, mesmo porque eu não conheço. Mas eu fui batizado na igreja católica, antes de passar para o candomblé. Criança é uma tradição. Nós fomos batizados. Né? Mas nem por isso eu sou do candomblé, eu vou menosprezar a igreja, que tem missa aos domingos. Eu vou à missa, já fui a culto evangélico. E eu acho que os pastores precisavam conhecer um pouco, vai num xirê de candomblé. Os padres já são mais abertos, né? Como esse padre que vai dar palestra, quero muito fechar, quero que você consiga que a gente venha nós três. Mas agora a gente... intolerância aqui, ó. E agora é lei, né, gente? Agora é lei. Intolerância virou lei, é crime. É crime. Então, nós temos direito, nós temos que usar esse direito. Esse dia, um filho de santo meu passou por um ato de intolerância, porque ele mexe com o cabelo, faz visagismo, sobrancelha. A cliente descobriu que ele era do candomblé, da Umbanda, e pediu dinheiro de volta. Então, assim, pediu dinheiro de volta porque a religião deles não comunga com a religião a qual ele participa. Isso é uma falta de respeito e é uma falta de sabedoria, né? Só para não falar que é burrice, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu processaria, ele não vai processar, mas eu usaria disso para processar, porque se a gente se calar, vai continuar acontecendo essas coisas. Tá? Ele foi muito fino e eu achei legal a resposta dele, sim. Realmente, graças a Deus que Deus tirou essas meninas do caminho dele, né? Foi Deus que tirou. Né? O dinheiro entrou para a conta dele e ele falou: passou pela conta de macumbeiro e está voltando para vocês abençoado. Eu não preciso desse dinheiro. Esse dinheiro poderia fazer mal a mim, fazer mal a meus clientes, fazer mal a meus princípios. Né? E é assim que funciona, viu, gente? Né? Então não adianta a gente achar que parou, não, porque não parou. Agora a gente pode processar e criar uma coisa. Você que está indo fazer capoeira, você que passa num terreiro, você que vê farofa no chão, aquilo tudo faz parte de uma tradição benéfica. Tudo é equilíbrio. Não existe o mal. O mal está dentro do coração de cada um. Está dentro da palavra que cada um coloca para fora. Está dentro do olhar de cada pessoa. A fé, ela é o principal, ela é o primordial. Se eu acordar bem, se eu der bom dia ao dia e desejar o bem a mim, eu terei bem o dia inteiro. Se eu acordar e desejar o mal a qualquer pessoa que seja, o meu dia também não será bem. Né? Porque quem planta o mal vai colher o mal. Quem planta o bem sempre vai colher